Boa noite, irmãos. Gostaríamos de dar continuidade aos estudos no livro do profeta Jeremias, culto de oração, Igreja Batista Regular de Igapó, precisamente 12 de maio de 2020. Nós estamos trazendo estudos, irmãos, nessas últimas mensagens, trazendo o conhecimento dos irmãos, alguns juízos de Deus contra algumas nações. Nós começamos com o Egito, e aí falamos sobre algumas nações, e dessa vez chegamos na Babilônia. Hoje estudaremos o juízo de Deus contra a Babilônia. A última mensagem, nós tratamos do juízo de Deus contra Elam. E os irmãos entenderam, os elamitas eram um povo muito, podemos dizer assim, muito conhecido e muito temido devido a serem bons arqueiros. Ali aquela nação tinha bons arqueiros, e isso fazia com que as nações elas fossem tementes exatamente ao povo de Elam, dos guerreiros de Elam. Mas é interessante entendermos que Deus quebrou o arco deles. E nós observamos, irmãos, e gostaríamos de continuar aprendendo e sempre extraindo lições para nossas vidas, de que não vale a pena querer viver independentemente de Deus. Deus é Senhor das nações, e todo ser humano, ele precisa se quebrantar diante desse Deus. Lembra que o sábio de Eclesiastes, ele diz que a suma de tudo isso é que o homem tema a Deus. Ok? Tema a Deus, conheça e tema a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, eu sei que esse texto é um texto muito longo, eu não vou ler todo o texto, mas dos capítulos, o profeta, ou pelo menos mais de 100 versículos, tratando sobre o juízo de Deus contra a Babilônia. Não vamos fazer a leitura aqui no início, mas durante os estudos, e gostaria de desafiar os irmãos a lerem em casa esses 2 capítulos. Mas nós gostaríamos, durante o estudo, pontuar algumas coisas e gostaríamos de apenas em um estudo, hoje à noite, tratarmos do juízo de Deus contra a Babilônia. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, introdutoriamente. Eu gostaria de ler do versículo 1 ao versículo 13, ou melhor, até o versículo 14. E aí depois a gente vai pontuando aqui algumas passagens no livro de Jeremias, nesses 2 capítulos, tratando do juízo de Deus contra a Babilônia. Então diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que o faz com seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpa perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua paga. Versículo 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura salvará? Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou.
deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até ao céu e se eleva até a mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Versículo 11: aguçai as flechas, preparai os escudos, os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos médios, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinela, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre as águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia, dos que pisam as uvas. Que Deus abençoe a porção lida em cada coração. Meus queridos e amados irmãos, as mensagens divinas de juízo contra algumas nações nos revelam, de uma maneira bem clara, e bem objetiva, que o pecado não ficará sem a devida, melhor dizendo, punição. Não é verdade? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Também temos aprendido que a única via para uma mudança de quadro na vida de um pecador é que ele se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Porque nós temos aprendido aqui no livro de Jeremias também que a dureza de coração pode chegar a um ponto tal que o pecador não ouvirá outra voz a não ser a voz do juízo. A próxima nação, cidade que vamos tratar, é exatamente a nação de Israel, de Judá, precisamente a cidade de Jerusalém. E nós observamos que no livro de Jeremias chegou um certo momento que Deus proibiu Jeremias de fazer intercessão por aquele povo, porque o juízo já estava determinado, porque o povo se tornaram totalmente insensíveis para a voz de Deus. Então, agora, na lista do juízo, na ordem da escrita de Jeremias, é a Grande Babilônia. Interessante, porque eu sei que nas outras nações que nós estudamos, não seguiu uma ordem cronológica, de destruição, mas sempre essa grande nação, conhecida como a Babilônia, Deus usou essa nação para trazer juízo contra as outras nações, não é verdade? Mas é claro que na escrita, no juízo de Deus, nós temos a última, capítulo 52, que nós já estudamos também essa destruição no próprio livro de Jeremias, mas tratando sobre a destruição de Jerusalém. Então, nesse contexto aqui, a ordem cronológica é que a Babilônia foi a grande responsável pelos juízos de Deus contra essas outras nações que nós tratamos aqui, e o capítulo 52 ele vem antes desse capítulo aqui. Nós observamos isso na ordem cronológica dos eventos. Agora, meus queridos e amados irmãos, alguns profetas, eles profetizaram contra a Babilônia. Não foi só o profeta Jeremias, nós observamos em Isaías, e até estudamos Isaías, capítulo 13 e capítulo 14, que trata do juízo de Deus, não com tanta extensão e podemos dizer assim, intensidade como o profeta Jeremias o faz no seu livro. Abacuque também profetizou no capítulo 1 contra a Babilônia. E em Daniel capítulo 5 nós observamos ali um evento, ou pelo menos uma festa, que eles estavam promovendo, o rei Belsazar, naquele contexto, que ele era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonitos. Historicamente isso pode ser comprovado. Ele estava ali no momento de festa, de orgias e devassidões, e nós observamos o que aconteceu. De repente eles viram, ou ele viu um dedo escrevendo uma sentença de juízo contra ele. Naquela mesma noite, o exército medo-persa, eles invadiram, destruíram e mataram Belsazar. E diz que quando ele viu aquele dedo, ele escrevendo, disse que ele tremeu. Fica imaginando a cena, o horror, o terror, que mesmo que ele já tivesse
um grau de embriaguez, um determinado grau de embriaguez, ele ficou lúcido naquele momento e tremeu as pernas naquele momento. Então, capítulo 5. Então, alguns profetas, eles profetizaram, mas não com tanta intensidade e extensidade como Jeremias. Por quê? Talvez Jeremias, porque ele foi testemunha ocular da destruição, dos abusos que os caldeus eles fizeram, né? Quando eles invadiram Jerusalém, queimando a cidade, matando as pessoas e também destruindo o templo, levando de uma maneira até profana, né? Os objetos do templo que foram consagrados ao Senhor. Então, o significado da palavra Babilônia ou Babel significa confusão, que vem do verbo confundir. Lembra de Babel, lá no capítulo 11, né, que justificou exatamente o nome de Babel? Lembra? Diz que lá capítulo 11, versículo 9 de Gênesis, diz: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Lembra que houve ali, a ordem de Deus é que eles se espalhassem, é que eles crescessem e multiplicassem, e eles ficaram ali naquele lugar e agiram de uma maneira soberba, orgulhosa. Eles fizeram a torre e eles, por certo, acharam de que poderia chegar a Deus por seus próprios esforços. E aí Deus não se agradou disso, porque não estavam cumprindo o mandamento de se espalhar, estavam concentrados, e veio ali e houve uma confusão de língua, e aquele momento, né, e aquele evento se tornou conhecido como Babel, e a torre levou o nome de Torre de Babel, aquilo que eles estavam fazendo. Então houve ali uma confusão. Então esse é o significado da palavra Babilônia ou Babel. Paulo não usa a mesma palavra quando escreve aos Coríntios, mas ele usa um sinônimo para mostrar de uma maneira bem clara que Deus não tem prazer em confusão, não é isso? E olha que o contexto também no capítulo 14 de 1 Coríntios era exatamente confusão com respeito a línguas, ok? Então, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu não vou entrar aqui nesse assunto, porque esse é assunto para outra oportunidade. Então, as profecias de destruição contra a Babilônia se cumpriu em parte. Nós entendemos isso. A Babilônia física foi completamente destruída e não existe mais. Mas a Babilônia espiritual, ela permanece. E há uma profecia de queda contra ela, exatamente no livro de Apocalipse, não é verdade? Então, a Babilônia física não existe, mas os pecados, a prática babilônica continua ainda hoje. Hoje nós observamos idolatrias, confusão, não é verdade? Confusão, incredulidades, profanações do que é sagrado, vaidade, soberba, luxúrias, devassidão, orgias e etc. Essas eram as obras babilônicas, as práticas babilônicas, e eram práticas que serão completamente destruídas no dia do Senhor. Deixa eu só ler o texto de Apocalipse 18:12, que diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo, o anjo falando: caiu a grande Babilônia, e se tornou moradora de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Outro versículo 10 diz assim: conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E aí eu não vou dar detalhes aqui do texto, porque também é assunto para outra oportunidade no livro de Apocalipse. Então, se você observar, a Babilônia espiritual, as práticas babilônicas ainda continuam de geração em geração. Na verdade, por exemplo, Sodoma e Gomorra, nós observamos várias e várias referências a Sodoma e Gomorra, e essas cidades foram completamente destruídas e não existe mais. Mas o espírito de Sodoma e Gomorra continua ainda dominando, podemos até dizer isso, porque o instrumento que operou em Sodoma e Gomorra, ele continua operando ainda nesse mundo. Então, meus queridos e amados irmãos,
A ordem para que o povo de Deus, agora existe uma ordem, tanto aqui, uma ordem em que o povo de Deus deve deixar a Babilônia, deve fugir da Babilônia, deve fugir de suas práticas. É tanto que, se você observar no versículo 8, e aí eu vou começar a pontuar o texto, no versículo 8, olha o que diz, versículo 8, 50, versículo 8, diz assim: fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus. Então há uma ordem de fuga, há uma ordem de saída da parte de Deus dentro do contexto babilônico. Se você observar outra passagem, no versículo 6 do capítulo 51, diz assim: fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida, não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor e lhe dará a sua paga. Se você vai para o versículo 45 do capítulo 51, você abre a sua Bíblia aí, acompanhe: saí de dentro dela, ou do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Então a profecia aqui, ela se cumpriu em parte. Agora, a Babilônia terrena, ela não existe e jamais existirá. Mas a Babilônia espiritual, as práticas babilônicas ainda continuam, podemos assim, imperando, né? Tem muitas e muitas nações, e atingirá seu clímax exatamente no tempo da tribulação. Então, meus queridos e amados irmãos, Babilônia não é lugar para o povo de Deus habitar permanentemente, nem suas práticas exercitadas. Eu gostaria, irmãos, de observar, antes de adentrarmos assim, mas o capítulo 51, nós observamos que Deus ordenou, deu uma ordem que esse juízo contra a Babilônia, ele fosse escrito. Depois a gente lê, mas que ele fosse escrito. E nos dias, no tempo da destruição, em que foi levado Zedequias em cativeiro, houve uma ordem que essa escrita, ela fosse também levada com o povo, ou pelo menos fosse com o povo essa escrita, para lembrar ao povo sempre de que o juízo contra a Babilônia já estava determinado, e que o povo não deveria de maneira nenhuma ficar raízes naquela terra, porque não era terra que agradava a Deus, e com certeza o juízo de Deus já estava determinado sobre o seu povo. Depois a gente faz a leitura na conclusão do estudo. Mas a grande lição, meus amados irmãos, dessa destruição que viria contra a Babilônia, é que o povo de Deus deve deixar a Babilônia e romper com suas práticas. Babilônia não é lugar do povo de Deus, nem dentro daquele contexto físico, nem hoje dentro da Babilônia, do contexto espiritual de Babilônia. As práticas babilônicas, elas são condenáveis aos olhos de Deus, e por isso o povo de Deus não pode compactuar, não pode de maneira nenhuma interagir com essas práticas. E eu gostaria de trazer esse grande ensino para nossas vidas hoje à noite, de que o povo de Deus deve deixar a Babilônia e romper com suas práticas. Nesse texto aqui, pelo menos nesses 2 capítulos, e aí eu vou pontuar, Deus dá 3 razões para isso, para que essa grande lição possa ser aprendida e praticada pelo povo, de que o povo não deve de maneira nenhuma permanecer na Babilônia, mas precisa romper com suas práticas. E a primeira razão é porque Deus determinou a destruição da Babilônia. Foi Deus que determinou. A exemplo de todas essas nações que Deus, Ele mandaria juízo sobre elas, nós observamos que foi Deus que tomou a iniciativa. Foi Deus que determinou a destruição. Foi Deus o mandante da destruição da Babilônia. É o Senhor dos exércitos. É o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que determinou a destruição
da Babilônia. Se você observa no capítulo 50, versículo 1 e ao versículo 3, diz: palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias. Anunciai entre as nações, fazei ouvir, e arvorai estandarte, proclamai, não encobrai, dizei: tomada é a Babilônia, Bel está confundido e abatido Merodach, que era a principal divindade babilônica nos dias de Nabucodonosor. Diz: e abatido Merodach, cobertas de vergonha estão as suas imagens, e os seus ídolos tremem de terror. Aí o versículo diz: porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habita, tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Então diz que será uma terra que não será mais habitada. Deus determinou exatamente isso. O instrumento que Deus usaria eram os medos e os persas. Deus despertaria essas nações contra a Babilônia. Em Isaías, por exemplo, Deus disse, quando Isaías traz também à tona a sentença contra a Babilônia, diz assim: eu dei ordens aos meus consagrados. Deus chama os medos e os persas de nações eleitas e consagradas, ou seja, pessoas ou nações separadas e designadas pelo Senhor para trazer destruição sobre a Babilônia. Meus amados irmãos, e nós observamos muitos outros textos aqui que Deus mostra exatamente isso. Olha o versículo 18 aqui, do capítulo 50. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Interessante. Olha o que Deus disse. Deus disse: eu castigarei. Deus diz: eu designei os babilônicos, ou os medos e persas, para trazer juízo contra a Babilônia. E esse texto, irmão, capítulo 50, capítulo 51, mostra o rigor da destruição. A terra seria devastada e todo o povo destruído. Você pode observar isso no capítulo 50, do versículo 10 ao versículo 14. A destruição viria. Depois você pode ler e observar o que nós estamos tratando, fazendo a leitura, examinando se o que nós estamos pregando aqui está de acordo com o que está escrito. Precisamos ser bons bereanos. Então a terra seria totalmente devastada, todo o povo ficaria atemorizado, inclusive os aliados. Capítulo 50, versículo 15, só para a gente observar aqui, olha o que diz: gritai contra ela, rodeando-a, ela já se rendeu, caíram-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Eliminai da Babilônia o que semeia e o que maneja a força no tempo da cega, por causa da espada do opressor, virá-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Não só a terra da Babilônia, mas aqueles aliados. Lembra que muitos foram para ali cativos, e alguns até estavam servindo ao rei da Babilônia, com fidelidade, ao ponto de nas suas batalhas, esse povo, alguns guerreiros, irem com eles, mas eles também seriam ali amedrontados, o horror chegaria sobre a vida deles, e eles teriam também que fugir. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de lembrar aquele texto lá de Daniel, em que estava ali o seu neto, Belsazar, e ele estava ali numa grande orgia, com uma grande farra, e até utilizando os objetos sagrados ali, nessas suas ações pecaminosas. Talvez eles estivessem até se vangloriando de estarem bem protegidos contra os medos e persas. E nós observamos, quando aquelas palavras foram colocadas ali, certo? Deus escrevendo com o seu dedo, Mene, Tekel, Parsim, que quer dizer: contou Deus o teu reino, deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Então, dividido foi o teu reino, Então, nós entendemos que os medos e os persas
eles destruíram a Babilônia, tomaram posse daquelas terras. Meus queridos e amados irmãos, uma das razões é que o povo não deveria permanecer na Babilônia, porque a Babilônia não é terra em que o povo de Deus deve viver, nem as práticas também, é porque aquela terra estava determinada sobre ela a destruição vinda da parte do próprio Deus. A segunda razão, meus amados irmãos, é porque os pecados daquele povo provocaram a ira, provocaram o juízo de Deus, provocaram a Deus. É tanto que Satanás, nós observamos, baseado na sentença contra a Babilônia, no livro de Isaías, de que Satanás estava por trás do rei da Babilônia. Ele sempre está por trás das nações pecaminosas, ele está por trás dessas nações. E eu creio que também não é diferente, irmãos, com o nosso país, onde nós observamos as práticas babilônicas sendo praticada de uma maneira tão veemente nos dias atuais. Então, nós observamos que há alguém por trás. Então, a queda da Babilônia também seria a sua queda. O orgulho e a crueldade receberão sempre o justo juízo de Deus. Satanás, ele já foi derrotado e aguarda só a sua destruição final. E aí nós observamos isso se cumprindo no livro de Apocalipse, em que a grande Babilônia espiritual ela será devastada, destruída, e dá também uma ordem para o povo de Deus fugir também dentro daquele contexto, o povo de Deus da tribulação, aqueles que se converteram a Cristo dentro daquele contexto. A igreja não está mais aqui na terra, a igreja já está na glória com o Senhor, mas ainda muitos dos povos, né, das nações, especialmente o povo judeu, eles serão restaurados e adentrarão no milênio para reinarem com o Senhor. Então, meus amados irmãos, o pecado não fica sem o seu salário, e o salário do pecado é a morte. E Jeremias aqui, nesse texto aqui, alista as razões da destruição da Babilônia. Mais uma vez, meus queridos amados irmãos, precisamos entender que nada do que Deus permite contra uma determinada nação, ou Deus envia contra uma determinada nação em relação ao seu juízo, né, devido aos seus pecados. Deus não faz por fazer. Deus não faz por fazer. Deus faz porque o povo pecam contra o Senhor, se rebelam contra o Senhor e não se arrepende dos seus pecados. Então, as obras do diabo poderiam ser observadas no comportamento daquele povo, do povo babilônico, que isso justificaria a destruição. A Babilônia se rebelou contra o Senhor. Você olha no capítulo 50, versículo 21 a 24, vamos pontuar aqui alguns dos pecados desse povo. Diz versículo 21, capítulo 50, diz: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Sobe, ó espada, versículo 21, contra a terra duplamente rebelde, sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo, assola irremissivelmente, destrói tudo após ele, diz o Senhor, e faz segundo tudo o que eu te mandei. Foi Deus que mandou. Versículo 22, há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrada, feito em pedaço, o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia objeto do espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, e não o soubeste, foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. Interessante que Deus dá razão. Porque contra o Senhor vai acontecer isso, porque contra o Senhor se entremeteste. Essa palavra tem a ideia de contra o Senhor, eles se rebelaram também. Ok? Deus usou aquela nação para destruir outras nações, mas eles se rebelaram contra o Senhor. Ok? É como se eles tivessem
adentrado em um espaço que Deus havia dito que eles não deveriam entrar. A destruição deveria, mas não muitas vezes de uma maneira radical, como assim aconteceu na destruição, principalmente de Jerusalém. Então a Babilônia se rebelou, a Babilônia agiu arrogantemente contra o Senhor. Olha o versículo 29 e 30 desse mesmo capítulo 50, olha o que diz, 29 e 30. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor e ninguém escape, retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo que fez, assim fazei a ela. Porque, aí olha a razão que Deus dá, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor e contra o Santo de Israel. Eles procederam arrogantemente contra o Senhor. A arrogância era muito dominante entre os babilônicos dentro daquele contexto. Então a Babilônia também era terrivelmente idólatra. Você observa isso, aí aqui temos muitos textos que tratam sobre a idolatria. Eu gostaria de observar, por exemplo, versículo 35 desse mesmo capítulo 50, onde diz assim: a espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os seus moradores, ou os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas e ficarão insensatos, virá contra os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela, e este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão. Porque, olha a razão, porque a terra é de imagens de escultura e os seus moradores enlouqueceram por estas coisas horríveis. Aí Deus diz, por isso as feras e aí por diante. Então, irmãos, olha que Deus está mostrando, trazendo à tona a razão do juízo que viria sobre aquele povo, devido aos seus pecados. Você pode observar que Deus está dizendo, eu vou fazer isso, aí dá a razão, porque é terra de idolatria, é terra que adora imagens de esculturas e assim por diante. Se você observar, essa prática ainda não é difícil você observar hoje em dia, mesmo por aqueles que se consideram religiosos. E sempre foram os religiosos, entre aspas, certo? Que foram praticantes dessas coisas. Então, meus queridos e amados irmãos, a idolatria era reinante. Se você vê o capítulo 51, olha o versículo 17. 51, 17. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Está dizendo assim, olha, essas imagens não é como o Deus de Israel. O Deus de Israel não há como você visualizá-lo, ou fazer uma imagem, seja em forma humana, ou seja em forma de animal, que possa retratar esse Deus. Esse Deus é invisível, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele proíbe veementemente, lá dentro do contexto, da saída do Egito, que o povo não deveria de maneira nenhuma se enveredar com essas práticas, que na Bíblia é conhecido como práticas babilônicas. Então, um povo idólatra. A palavra também, meus amados, nos mostra que aquele povo era um povo tomado pela avareza. Olha capítulo 51, versículo 11 a versículo 14. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis do Médio. Quem despertou? O Senhor despertou. Foi Deus o mandante daquela destruição. Ok? Agora, olha o versículo 21, abra a sua Bíblia, acompanhe a sua Bíblia. Aí diz, aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos Medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Porque, mais uma vez, Deus dá razão, o seu intento é para destruir. Esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Eles abusaram na destruição. Avorai estandarte contra os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinela,
preparar a emboscada, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Agora o versículo 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim à medida do que? Da tua avareza. Era um povo avarento. Eles foram dominados pelo lucro injusto, pela cobiça, e eles adquiriram isso por meio de muita violência, e isso desagradou ao Senhor. E a Babilônia também agiu com muita maldade quando atacava suas presas, especialmente Jerusalém. E aí você pode observar, capítulo 51, versículo 24, eles: pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião. Olha o versículo 25: eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destrói toda a terra, estenderei a mão contra ti e te revolverei as rochas e farei de ti um monte de chama. De ti não se tirarão pedras nem para o ângulo, nem para fundamento, porque, olha a razão, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. E por que isso? Porque eles abusaram, eles extrapolaram a sentença, principalmente contra Sião, principalmente contra Jerusalém, indo além do mandato do Senhor de trazer juízo contra a nação. Mas eles fizeram isso, com muita raiva no coração, e por isso Deus traria também juízo sobre a vida dele. Então, irmãos, a destruição será intensa. Cidade destruída, povo será morto, a terra ficará desolada e deserta, e a Babilônia espiritual será destruída nos dias da grande tribulação. Então o fim da Babilônia é destruição, o fim da prática babilônica é destruição, o fim da prática babilônica é morte. Então aquele, ou seja, Satanás, que estava por trás da grande Babilônia, também encontrará a destruição eterna no lago de fogo. Todo o universo se admirará e verá os rostos daqueles que faziam estremecer a terra, dentro daquele contexto, porque os babilônicos dominaram o mundo da época. Seriam motivos de assobios, por parte dos adversários, por parte daqueles que foram destruídos por ele. O Senhor diz que eliminará da Babilônia o nome e os sobreviventes, e os descendentes e a posteridade. Certo? Indicando que os babilônicos dos impérios terrenos não têm esperança de viver eternamente. Isaías 14, 22. Por isso o povo de Deus deve se afastar da Babilônia e de suas práticas. Babilônia é lugar de mortos e não de vivos. Povo de Deus. Aí vem a terceira razão para concluirmos nessa noite. O vídeo vai ficar um pouco extenso do normal do culto de terça-feira, mas é importante porque são 2 capítulos. Eu gostaria de concluir o juízo contra a Babilônia. A terceira razão, irmãos, porque um servo de Deus, o povo de Deus, não deve permanecer na Babilônia e deve fugir das suas práticas, é porque Deus ama e tem compaixão do seu povo. Deus ama, Deus não quer que seu povo fique inserido dentro desse contexto. E a salvação, irmãos, é vista. A compaixão é vista pela salvação do seu povo dentro daquele contexto. Deus, mesmo eles estando em cativeiro, Deus promete perdoar, restaurar, estabelecer seu povo na terra prometida. Mas esse povo voltará para Deus quebrantado. A profecia aqui aponta para uma libertação além do cativeiro babilônico também. Uma libertação de restauração completa, de perdão, e aquele povo habitando com o Senhor em uma comunhão eterna. Nova aliança ao povo judeu ainda vai se concretizar. Após a tribulação, esse povo estarão com Deus, no seu Deus, certo? Durante o milênio, e a igreja também estará reinando com Cristo naquele contexto. Então a profecia aponta para uma libertação. Jeremias descreve uma promessa em que Deus reunirá o seu povo no milênio, na segunda etapa da segunda vinda de Jesus, em uma aliança eterna. A compaixão é vista na acusação de que os maus obreiros foram responsáveis pelo desvio. Vamos ler aqui capítulo 50, meus amados irmãos.
E é interessante você atentar para isso. Olha, capítulo 50, versículo 4, vamos ler a partir do versículo 4. 4 e 5 até o versículo 7, né? Ele diz assim, olha o que ele diz. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, ele e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando. O profeta Zacarias mostra como será isso. Nós já estudamos também. Eles, todos os que se acharam, ou seja, versículo 5, virão e buscarão o Senhor, finalzinho do versículo 4. Versículo 5, perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão, vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Olha o versículo 6, o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar, e as deixaram desviar para os montes, do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Grande responsável, meus amados irmãos, pelo desvio do povo é a própria liderança. Não é diferente hoje com a Igreja de Cristo, sabia disso? Não é diferente. Na época também que Jesus, ele disse assim que se compadeceu daquele povo porque eram como ovelhas que estavam aflitas e exaustas, porque não havia liderança espiritual naquela época para guiar o povo para pastos verdejantes. É esse o contexto, né, nos dias de Jesus em relação aos religiosos da época. E aqui Deus está mostrando isso. Nós já estudamos em Jeremias, como também em outros livros, que a grande responsabilidade, e pagaria um preço muito alto, era a liderança religiosa da época. Os sacerdotes e os religiosos da época, eles se corromperam. Enquanto Jeremias dizia que viria juízo sobre o povo de Israel, se eles não se arrependessem, as lideranças dizendo, não, vem paz, os falsos líderes daquela época, não, está vindo paz. E o povo acreditaram. Por isso que o povo não foram inocentados pelo Senhor, mas houve uma liderança, certo? Falha, corrompida, que sonegou do povo a verdade de Deus, agindo diferentemente de Jeremias, e por isso o povo caiu numa situação difícil. Eu não sei quantas pessoas, além dos irmãos da Igreja Batista Regular de Igapó, terão acesso a esse vídeo, mas vocês precisam estar bem atentos para os ensinos que vocês recebem. Precisamos ser bons bereanos, certo? Estar sempre olhando, observando nas Escrituras se aquilo que está sendo pregado por um determinado líder, seja eu, seja qualquer uma outra pessoa, observar se está de acordo com o que está escrito. É interessante observarmos isso. Então Deus está dizendo assim, olha, esse povo foram vítimas dessa liderança fajuta, dessa liderança falsa, dessa liderança que sonegou a verdade do povo. E nós que somos líderes devemos ser bem cuidadosos em relação a isso, porque caso nos enveredamos por essa trilha, certo? Não seremos inocentados pelo Senhor, porque é grave. Aquilo que nós falamos aqui de púlpito, isso tem reflexo eterno na vida daquele que escuta. A liderança pagaria um preço muito alto pelo que fizeram. E naquela época estava corrompida, certo? O poder judiciário, estava corrompido o poder legislativo, estava corrompido o poder executivo, e estava corrompido o poder eclesiástico. Não era no tempo da igreja, mas havia uma corrupção generalizada, e não é diferente, meus amados irmãos. Agora, em todos esses poderes há pessoas honestas, certo? Eu creio que naquela época talvez existisse, como eu creio que também nessa época talvez exista, não sei, mas talvez exista, né? Eu creio que existe. Okay? Não sei a porcentagem, mas eu acredito que a maioria, diante dessa deterioração moral, espiritual que nós estamos vivenciando, eu creio que uma porcentagem muito pequena permanece firme, certo? E sendo pessoas verdadeiramente honestas. Meus queridos e amados irmãos, se você observa no capítulo 50, versículo 18, diz assim,
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã, fartar-se-á da região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes. Olha o que ele diz: remanescente que eu deixar. Então, interessante, o povo volta. A compaixão de Deus é vista na acusação de que maus obreiros foram responsáveis por isso. A compaixão é vista na ordem de que o povo deveria deixar a Babilônia, fugir. Está no versículo 8 do capítulo 50, versículo 6 do capítulo 51 e no versículo 45. A ordem é ordem. E a ideia dessa palavra fugir é bater asa e levantar voo, sair mesmo, se retirar da Babilônia. Deus desafiou o seu povo a lembrar dele e pôr Jerusalém na mente deles. Olha, capítulo 51, versículo 50. Estamos próximos, irmãos. No versículo 50 do capítulo 51. Olha o que diz: vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente. Suba Jerusalém a vossa mente. Ele quer dizer: olha, lembra do Senhor, lembra de Jerusalém. Aquele povo, aqueles que sairiam lá daquele contexto de destruição babilônica. Nós observamos que o povo de Deus, muitos, como Daniel e outros, houve uma mudança de imperador, de domínio, mas mesmo assim muitos permaneceram fiéis e retornaram à terra prometida após 70 anos de cativeiro. Deus desafiou o seu povo. Juntamente com os cativos foi também a sentença escrita do juízo contra a Babilônia. Então, se você olha o finalzinho do capítulo 51, olha o finalzinho, irmãos, coisa maravilhosa. Versículo 59, diz assim: palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maséias, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia no ano 4 do seu reinado. Seraías era o camareiro. Versículo 60. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, vê que lês em voz alta todas estas palavras, e dirás: ó Senhor, falastes a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, o que se tornaria em perpétua assolações. Aí agora vem um sermão prático, versículo 63, olha o que Jeremias ordena: quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão até aqui as palavras de Jeremias. Meus amados irmãos, o que Deus está mandando aqui? Qual a razão de Deus fazer isso? Seu povo em cativeiro deveria saber e lembrar sempre que está habitando em um lugar de morte, em um lugar transitório, em um lugar de condenação e destruição. Eles não deveriam amar aquele contexto, eles deveriam lembrar de Jerusalém, eles deveriam lembrar do Senhor. Meus amados irmãos, eles deveriam lembrar isso. Eles não poderiam fincar raízes na Babilônia. Babilônia não era o lugar deles. Babilônia não é o lugar do povo de Deus. Deus exorta, disse assim: olha, vai ter juízo, leva aí. O povo está sendo levado cativo. Isso já no cativeiro, quando aconteceu a destruição, o restante cativo, inclusive Zedequias, teve seus filhos mortos na sua presença. Teve seus olhos vazados após de ver seus filhos, um após um, sendo morto pelo rei da Babilônia.
levaram cativo, mas essa mensagem escrita foi com ele. Olha, lê lá diante do povo. E depois vai no Eufrate e mostra na prática o que acontecerá. Essa nação vai sucumbir. Meus queridos e amados irmãos, 3 razões o povo de Deus deve deixar a Babilônia e romper com suas práticas. A primeira é porque Deus determinou a destruição da Babilônia. A segunda é porque Deus se sentiu provocado e por isso seu juízo veio contra aquele povo. E a terceira é porque Deus ama e tem compaixão do seu povo. Por isso que o povo não pode permanecer dentro desse contexto, nem nas suas práticas. Meus queridos amados irmãos, concluindo, eu gostaria de além dessa grande lição, trazer mais algumas lições desse texto para nossas vidas e vamos concluir. Primeira, meus amados irmãos, que eu aprendi aqui nesse texto, é que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus é fiel. Não só por meio desse texto, mas por meio de todos os estudos que temos tido, aquilo que Deus disse concretiza. Agora, incrível, irmãos, é porque as pessoas ainda procuram se apegar àquilo que é transitório. O que é que a Bíblia diz sobre esse mundo? Esse mundo jaz do maligno. O mundo passa bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus prevalece para sempre. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Tiago, ele diz o quê? João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago diz que não podemos de maneira nenhuma se apegar a este mundo. Meus queridos e amados irmãos, Deus é fiel em cumprir suas promessas. Cadê a Babilônia hoje? Alguns afirmaram, eu não sei se isso procede, mas que Saddam Hussein, ele até projetou edificar a antiga Babilônia. Onde está Saddam Hussein hoje? Deus disse, até hoje, a Babilônia não mais existe, mas a espiritual ainda prevalece, mas vai também ser destruída. As nações que assimilarem, como vai acontecer naquele dia, ou a cidade que assimilar com mais, podemos dizer assim, com mais nitidez, com mais força, essas práticas, sofrerá de uma maneira mais drástica o justo juízo de Deus sobre ele. Outra lição, irmãos, desses textos, que Deus é justo e o pecado recebe o seu salário sempre. Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A solução para o pecador. Ele precisa se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor. Terceira lição, irmãos, é que o mal já está julgado. Espera apenas a execução final no lago de fogo. Não se aperreie, não se angustie. Mas parece que o mal está vencendo, parece que a injustiça está prevalecendo, mas não. A Bíblia diz que Deus vai triunfar sobre tudo isso. É só uma questão de tempo. Então não se aperreie, não se angustie. Continuemos crendo no Senhor, que a palavra de Deus se concretiza no seu devido tempo. Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz que a injustiça feita, ela será recebida em troca. E não há acepção de pessoas para que isso não aconteça. Quarto, irmãos, a morte é o grande nivelador. Não há reis no mundo dos mortos. Não há reis. A morte nivela todos os homens. E a última lição, irmãos, como povo de Deus, temos que fugir das práticas babilônicas, do orgulho, da avareza, da rebelião, da crueldade, das incredulidades, da idolatria. Por isso que o grande desafio hoje, para a minha vida e para a sua vida, fugir dela, povo meu. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos ao Senhor por tua palavra. Continua abençoando tua igreja e teu povo.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a assimilarmos o Teu conhecimento e a praticarmos, Senhor Deus, porque Tua palavra é fiel, porque aquilo que o Senhor diz, Senhor Deus, é a verdade. E nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Por isso eu louvo ao Senhor nesta noite, pelo privilégio de ser um crente em Jesus Cristo. Mas me ajuda, Senhor Deus, me dá força, para que não possa, Senhor Deus, me deixar levar pelas práticas babilônicas, que um dia eu andei nelas, mas hoje eu sou um servo do Senhor. Nós somos teus filhos, Pai. Ainda pecamos. De vez em quando a gente observa, Senhor Deus, que ainda estamos errando feio com o Senhor. Todos os dias nós erramos, mas tua misericórdia é muito grande para com as nossas vidas. Hoje à noite o Senhor está nos chamando a pensarmos na eternidade, a lembrar do Senhor e colocar, Senhor Deus, a eternidade em nossos corações. Muito obrigado por tua palavra. Continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.